Nesse vídeo aqui são 4 notícias muito importantes sobre o Fluminense, atualização agora oficial do clube sobre a situação do Keno, atacante que saiu lesionado da partida contra o River Plate. A gente vai comentar também a declaração do jogador rival elogiando bastante o Fluminense. Já comentar isso aqui nesse vídeo. Temos uma nova informação sobre o Thiago Silva. Senhoras e senhores, será que chegou o momento do Thiago Silva voltar ao Fluminense? Iremos comentar aqui nesse vídeo, além, claro, de falarmos sobre essa quantia milionária que o Fluminense lucrou com essa negociação, um valor importante entrando nos cofres. A gente vai comentar tudinho nesse vídeo, tá certo? Então, muito obrigado pela sua audiência. Te convido, claro, a assistir esse vídeo aqui até o final, mas não sem antes pedir para você deixar o like. Aqui embaixo do vídeo tem o botãozinho do joia. Clica aí que dá uma moral absurda, dá uma força muito grande. Vocês não têm noção do quanto isso é importante pra gente que cria conteúdo sobre o Fluminense diariamente aqui no YouTube para você, tricolor. E também, claro, eu sempre peço aqui, né, para você deixar um comentário falando da cidade, estado, bairro de onde você nos assiste, né? A gente consegue ver a métrica de países, mas essa métrica mais específica, local, né, de onde está a nossa audiência, a gente não consegue ver, então eu peço sempre para a galera deixar um comentário. Vou aproveitar até o momento para mandar um abraço para a galera que comentou nos últimos vídeos aí, pedindo para mandar um abraço, botando o lugar de onde está nos assistindo, tá? Um abraço para o José Antônio Santiago, lá de Araruama, para o Edson de Cachoeiro Itapemirim, no Espírito Santo, o Raimundo de Itanhaém, não sei se eu falei certo, tá? Mas eu acho que é assim, em São Paulo, o Beto de Paciência aqui no Rio de Janeiro, o da Mata lá de Petrópolis, o Laeste de Tuiutaba, o José Alberto de São Luís, o Antônio Brito de Camaçari, o Idelfonso de Piabetá e o Evandro Macedo de São Gonçalo. Um abraço aí pra galera que tá sempre dando essa moral e acompanhando aqui a gente na Central. Beleza? Vamos lá, vamos partir para as informações, porque o Fluminense acabou de postar, tá, agorinha, uma atualização sobre o Keno. Eu gravei ontem falando sobre isso, informação do Gabriel Amaral, de que o Keno havia dito na zona mista, né, na saída do jogo, que sentiu um probleminha na posterior da coxa. O Fluminense, no entanto, não havia se pronunciado sobre o assunto, o que mudou nessa manhã de sexta-feira. O Fluminense postou nas suas redes sociais que o Keno teve uma lesão sim na coxa, tá? E que ele já tá em tratamento no clube. É praxe do Fluminense, tá? É postura padrão não dar prazos de recuperação. O Fluminense não vira e fala, olha, o fulano vai ficar fora por sei lá quanto tempo, ou a expectativa é que volte entre tal dia e tal dia. Não, o Fluminense só informa que ele tá se recuperando, e em geral as lesões do Fluminense, os jogadores acabam se recuperando até rápido, mas não dá prazo aí, né? E também não informou em específico qual foi a lesão que o Keno teve. E o Fluminense não especificou, foi uma lesão grau 1, grau 2, grau 3, só falou que teve um problema na coxa, tá certo? Então o Keno vai desfalcar aí, não joga amanhã contra o Vasco, porque está se recuperando de lesão. Ele que vinha bem, né? Uma pena, o Keno vinha bem contra o River Plate, eu tava gostando da partida dele, tava sentindo uma curva de evolução no Keno, tava começando a parecer que ia encaixar no time do Diniz, agora teve essa lesão aí, e enfim, preocupa. A tendência tá aí que o Fernando Diniz bote o Lima no lugar, quem joga, né? O Lima, qualquer jogador que falta do Fluminense é o Lima. O massagista do Fluminense teve um contratempo, vai nascer a filha, não vai poder estar no jogo. O Lima é o massagista agora. O Lima faz tudo do Fluminense, o Fernando Diniz adora ele, eu gosto muito também. A tendência é que ele se torne titular, pelo menos nesse primeiro momento, com a saída do Keno, tá certo, galera? Próxima notícia que eu quero trazer aqui, uma notícia muito maneira, muito importante, porque tem jogador rival, adversário, elogiando muito o time do Fluminense. Dessa vez foi o Rafael Veiga, do Palmeiras. Ele deu uma entrevista à Band News e falou muito do Fluminense, falou muito bem. Eu vou ler aqui a declaração dele, vamos abrir aspas aqui para o Rafael Veiga. Vejo como um dos melhores times do Brasil. Jogar contra o Diniz é sempre muito difícil, fica bastante com a posse da bola, isso acaba dificultando, e com bons jogadores no Flu dificulta ainda mais. Flu é um dos times que vai acabar dificultando nossa vida. Mas não resumo o futebol brasileiro somente na gente. Flamengo, Fluminense, tem outros times que dão bastante trabalho. O Atlético Mineiro é um deles. Então o Rafael Veiga rasgando elogios, né? Ele falou muito do Fernando Diniz, eles têm uma relação próxima, a gente até comentou aqui, deve ter o quê? Uns 3 meses, que o próprio Rafael Veiga falou numa entrevista, né, que o Diniz levou ele de surpresa na psicóloga, e foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Eles trabalharam juntos lá no Atlético Paranaense. Rafael Veiga elogiou muito o Fernando Diniz, elogiou o time do Fluminense também, elogiou o trabalho que vem sendo feito, botou o Fluminense como um dos favoritos a dar trabalho ao Palmeiras, que tem sido, né, o principal time brasileiro nos últimos anos, foi campeão brasileiro na última temporada, nadando de braçadas. O Fluminense esse ano vem para bater eles aí, né? Ano passado a gente já não perdeu nenhuma, né? Empatou os 2 jogos, esse ano a gente vai para ganhar as 2 e vai ser campeão em cima de quem tiver que ser. Se for do Palmeiras,
vamos dentro também, tá? Rafael Veiga já elogiou a gente aqui, falando muito bem, e de fato, né, o Fluminense está realmente jogando um futebol muito bom, tá encantando muita gente, e é um dos favoritos, sim, a todos os títulos, tá certo? Antes de eu partir para as próximas duas notícias desse vídeo, eu vou lembrar você de olhar no link da descrição e no comentário fixado a parceria da Central com a Centauro, a principal distribuidora da América Latina de materiais esportivos, é parceira da Central, e você, olhando ali no link da descrição e no comentário fixado, você vê os melhores produtos com 10% de desconto usando o cupom Central10. Então corre lá e aproveita, beleza? Quem tem que aproveitar também, tem que aproveitar esse cenário que tá se desenhando, é o Fluminense com o Thiago Silva, gente. Tá chegando a hora, tem que ser agora para ele voltar pro Fluminense. E tem uma notícia postada pelo jornalista Caio Bloers, do Super Esportes, na manhã dessa sexta-feira, que dá conta de que o retorno de Thiago Silva ao Fluminense está cada vez mais próximo. Ele elencou diversos motivos que fariam com que Thiago Silva estivesse próximo a voltar do Fluminense. Dentre aqueles ali, né, se destacam duas coisas, ao meu ver, tá? Thiago Silva teria já, segundo essa matéria, deixado bem claro para a galera do Fluminense duas exigências: que o clube não fizesse loucuras financeiras para contratá-lo, ou seja, não pague mais do que pode para contratar o Thiago Silva. Ele não quer ferrar o Fluminense financeiramente para voltar, e ele exigia um time competitivo para brigar por títulos, enfim, e brigar em cima. Esse ano o Fluminense tem um time competitivo. Acabei de falar aqui da declaração do Rafael Veiga, botando o Fluminense como um dos principais clubes brasileiros, se não o principal. Tem isso para o Thiago Silva. Agora a questão é financeira. Vamos ver, o Marcelo veio com salário dentro da realidade do Fluminense. Imagino que o Thiago Silva vá fazer o mesmo. E, cara, seria uma melhora muito grande para o time do Fluminense. Agora, a questão é, Thiago Silva com o Chelsea, ele precisa conseguir a liberação lá. Ontem eu gravei um vídeo aqui falando da informação, né, de que ele já estaria apalavrado com o Fluminense. Só falta se resolver com o Chelsea. Isso deve acontecer no final da Premier League, no final da temporada europeia. O Chelsea está com chance, embora remota, real de ser rebaixado. O Chelsea está a 9 pontos da zona de rebaixamento, só que o Chelsea não ganha de ninguém. Nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 empate. Acho difícil o Chelsea cair, tá? Mas pode acontecer. E já é uma equipe que ano que vem não disputa nenhuma competição europeia, tá? O Chelsea, para chegar a jogar a Conference League, que é tipo a Série C continental lá, o Chelsea precisaria tirar uma diferença de 11 pontos na tabela. Muito difícil isso acontecer, ainda mais de um time que não ganha de ninguém. Então o Chelsea ano que vem não vai jogar nenhuma competição europeia. Isso pode obrigar o time, por conta do fair play financeiro, a fazer uma limpeza no seu elenco, redução de salário, redução de custos. E aí seria o cenário perfeito para o Thiago Silva rescindir lá e voltar. Ele teve essa decisão, enfim, que eu vou evitar falar para não causar um climão, essa decisão controversa de renovar com o Chelsea em fevereiro. Aí agora está dependendo disso, porque senão o contrato dele estava acabando agora no meio do ano e ele poderia já ter assinado, inclusive, um pré-contrato com o Tricolor. E uma notícia muito importante dentro dessa matéria do Caio Bloers é: torcida do Fluminense se implica, e eu faço questão de falar nesse vídeo porque a inocência dela foi declarada, tá? A torcida do Fluminense ficou implicando pra caramba com a Belle Silva, esposa do Thiago Silva, esse tempo todo: lá, o Thiago Silva tá na Europa porque a mulher quer ficar lá, a mulher manda nele, etc e tal. E não, a matéria do Super Esportes dá conta de que a Belle Silva quer voltar pro Brasil. A Belle quer voltar pro Brasil, quem quer ficar na Europa é o Thiago Silva. O Thiago Silva queria ficar lá pelo nível de competitividade, etc e tal, e ela queria voltar. E ele que opta por ficar por lá. Também traz uma informação muito relevante, muito interessante, de que o Thiago Silva quer ser treinador. Ele decidiu que vai ficar no meio do futebol depois de se aposentar e quer virar treinador. Ele se inspira muito no Thiago Mota, que foi companheiro dele do PSG. Então ele quer, já quando estiver se aposentando, já fazer os cursos para se tornar treinador de futebol. Isso também seria um dos motivos que vai segurando um pouco o Thiago Silva lá na Europa. Aí, meu amigo Fluminense, já aproveita aí que o Sub-20 foi eliminado do Brasileiro, já fala pro Thiago Silva: ó, treina em Xerém de manhã, você é o técnico do Sub-20, de tarde vai treinar com o profissional para ser campeão da Libertadores. Brincadeira essa parte, obviamente isso é uma brincadeira minha. O Fluminense pode, então, né, sabendo disso, pensar num plano de carreira pro Thiago Silva, depois dele se aposentar, enfim, ele faz os cursos e assume alguma categoria de base do Fluminense para ir ganhando essa experiência, crescendo na carreira, quem sabe? Pode ser uma saída, né? Essa informação eu acho muito importante, muito relevante pra gente ver o que vai acontecer. A gente viu como foi o Fred, se aposentou e agora virou dirigente do clube. O Thiago Silva tem um cara vencedor como o Thiago Silva, como referência do clube e estudado lá em Xerém, seria muito bom para ajudar na formação de jogadores do Fluminense, né? Vale lembrar que vários craques que o Fluminense formou ali na década de 80 sempre acreditaram isso ao Pinheiro, ídolo do Fluminense histórico, zagueiro da década de 50, que foi técnico das categorias de base e ajudou muito. Isso é muito importante, gente, esse aspecto mental ali que o Thiago Silva poderia trazer,
de identificação com o clube, de vivência na Europa, isso poderia ajudar muito na formação de jogadores do Fluminense e, claro, ajudaria ele também a se tornar um grande técnico no futuro. Eu acho que ele tem capacidade para isso, tá certo? A última notícia que eu quero trazer aqui, tô falando muito rápido nesse vídeo, né? Porque é muita coisa, eu não quero que o vídeo fique gigante. Última notícia para trazer aqui é um valor milionário confirmado que o Fluminense vai lucrar com a negociação. Pois é, meus amigos, a gente já tinha gravado falando que estava tudo encaminhando para isso. Parece que agora, ó, fechou, tá resolvido. João Pedro será atacante do Brighton da Inglaterra. Fechou. O Brighton está comprando o João Pedro por 34 milhões de euros. Eu tô olhando aqui na colinha porque são números altos e aí é muito número para confundir, isso aí me atrapalha. 34 milhões de euros que o Brighton está comprando o João Pedro, daria aí em cerca de 188 milhões de reais. Desse valor, o Fluminense tem direito à parte, tá? O Fluminense, quando vendeu o João Pedro para o Watford, fez um acordo de mais-valia, 10% de mais-valia da negociação, da futura negociação do jogador. O que é essa mais-valia? É a diferença da venda atual para a venda que o Fluminense fez. O Fluminense vendeu o João Pedro para o Watford por 11 milhões e meio de euros. O Watford está vendendo ele agora por 34. Então a diferença é de 22,5 milhões de euros. Desses 22,5, o Fluminense tem direito a 10%. 10% vai dar 2,25 milhões de euros, o que somaria ali em torno de 13,6 milhões de reais. E aí, além dessa mais-valia, existe um mecanismo de solidariedade. Porque o João Pedro passou grande parte da sua formação no Fluminense, o Fluminense terá direito a 3,5% do valor total, tá? Total da venda. Ou seja, 3,5 desses 34 milhões. Seria 1,19 milhões de euros ou 6,5 milhões de reais. Se a gente somar esses dois valores que o Fluminense vai receber com essa negociação, vai dar 20,1 milhão de reais, ou seja, 20 milhões caindo na conta do Fluminense aí, só por ter formado o João Pedro, por ter negociado ele lá atrás. Dinheiro bom, desafogo bom. Se parar pra pensar, a gente quase vendeu o Nino em 2021, foi 2021 ou foi ano passado? Agora eu tô na dúvida. Pro Tigres era para ganhar 24 milhões, agora a gente ganhou 20 com o João Pedro sendo vendido lá na Europa, sem a gente mexer efetivamente no elenco atual do Fluminense. Então isso é muito importante, vendeu Iago e Gabriel Teixeira por um pouco menos do que isso. Enfim, é um valor importante aí caindo na conta do Fluminense, pode dar esse desafogo muito importante, pode dar essa ajuda para a questão financeira do Tricolor. Quem sabe, né? Trazer o Thiago Silva aí. Agora tem um dinheiro aí para trazer o Thiago Silva, não precisa fazer loucura financeira, gente. É isso aí, essas eram as notícias que eu queria trazer nesse vídeo. Muito obrigado a você que assistiu aqui até o final. Deixe seu comentário. João Pedro indo pro Brighton, foi uma decisão boa na carreira dele? Thiago Silva vai voltar? Chegou a hora, gente? Comenta aí, vamos trocar essa ideia, valeu? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!